Este programa tem classificação indicativa livre. Olá, como vai você? Começa agora o Caldo de Cultura e esta edição está cheia de novidades. Nós vamos falar de Nelson Rodrigues, o anjo pornográfico, que em agosto comemoraria 100 anos de vida. Tem o cinema fantástico do longa curitibano Nervo Craniano Zero e tem também uma entrevista com Jair Rodrigues e as críticas de cinema com Martem Machado. Não saia daí, está no ar o Caldo de Cultura. O Caldo de Cultura está no Largo da Ordem, centro de Curitiba. Daqui a pouco nós vamos entrar no Solar do Rosário, um dos centros culturais que tem por essa região. Mas agora vamos falar do cinema fantástico. Paulo Biscaia comenta sobre o longa Nervo Craniano Zero, que teve uma estreia pra lá de especial em Curitiba. Nervo Craniano Zero foi bem recebido nos principais festivais de cinema fantástico do Brasil. O filme abriu o Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre neste ano e agora se prepara para uma longa temporada de exibições especiais em Curitiba. O filme é, de novo, uma adaptação de uma peça da Vigor Mortis, como foi o Morgue Story, que era uma peça, depois virou um filme. Só que o Morgue tinha feito muito sucesso, ganhou muitos prêmios, e o Nervo era uma peça menos conhecida. Teve poucas apresentações aqui em Curitiba, a gente viajou bastante em São Paulo com ela, mas ela não ficou tão popular como era o Morgue. Mesmo assim, era um texto que eu gostava bastante, uma história que eu gostava bastante e uma proposta estética que eu achava que tinha um caldo bem mais interessante no cinema. E aí, para o filme, eu fiz uma versão diferente da peça de teatro, também para não ser igual, como o Morgue era uma recriação da peça, o Nervo não é uma recriação da peça. A história é levemente diferente, o elenco é diferente, os cenários, o ambiente é diferente. E, enfim, daí no elenco tá o Leandro Daniel Colombo, a Uyara Torrente, vocalista da banda mais bonita da cidade, e a Guênia Lemos, que fez vários trabalhos nos Estados Unidos, Law and Order, e agora está de volta a Curitiba. Eu soube que ela estava aqui, daí fui correndo chamá-la, porque eu gostava bastante do trabalho dela. Em cada crânio. Então, é a história da Bruna Bloch, interpretada pela Guênia Lemos, que é uma escritora de sucesso e vendeu muitos livros, e com medo de só ficar com aquele livro de sucesso, ela vai em busca de um neurobiólogo que desenvolve um chip que é implantado na cabeça, no nervo craniano zero, e dá surtos de criatividade no portador do chip. Mas para testar, como nunca foi testado em humano, precisa de uma cobaia humana. E essa cobaia é a Cristi Costa, que é a Uyara Torrente. Este filme ele fez muito sucesso, principalmente por conta do gênero dele, que faz parte do cinema fantástico. Explica para quem está em casa o que é esse cinema fantástico e por que o Nervo Craniano Zero se enquadra neste gênero. Bom, o cinema fantástico é aquele que não tem compromisso com a realidade. Pode ser os filmes de terror fantástico, filmes de ficção científica. No caso, o Nervo, ele mistura um pouquinho dos dois. Ele tem um pouco de terror, tem um pouco de ficção científica também. Aqui em Curitiba, a estreia ela também é totalmente fantástica, né? E também vocês vão fazer outras ocupações quando o filme for exibido. Fala um pouco dessas exibições, porque aqui vai ter o Bludorama, onde vão ter sangues, né, cinematográficos jorrados nas pessoas. Por que, né, fazer estreia assim? Quando eu estava na pré-produção do filme, estava pensando em como que o filme ia ser exibido, também fazendo comparação com o Morgue, e eu pensei que, vendo eu como espectador de cinema também, que a experiência de ir ao cinema ela está um tanto banalizada. Quando eu ia no cinema, quando eu era mais jovem, era uma grande experiência você ir no Cine Condor, no Cine Vitória e tal. Era uma experiência, e hoje em dia é algo terrivelmente banal. Vende-se ingresso de cinema ao lado do hambúrguer de fast food. Então, junto com Amor Filmes, a gente tentou achar maneiras de
fazer uma experiência inesquecível. Não vai ser apenas em Bloodorama. Aqui na Cinemateca vai ser Bloodorama, vai jorrar sangue em cima das pessoas, sincronizado com momentos que jorra sangue no filme. Mas a gente pensa em fazer também exibições ao ar livre, no mato, onde as pessoas não sabem para onde é que vão entrar num ônibus e vão para um lugar onde o filme vai ser exibido, em restaurantes, junto com banquetes, obviamente, de carne, né? Vegetarianos estão fora dessa, e drive-ins, a gente está montando um esquema para fazer drive-ins também, que é algo que nunca pegou direito no Brasil. Vamos tentar bolar alguns pequenos drive-ins para exibir o filme e ouvir o som no rádio do carro. Então, criar canais de distribuição, de exibição, melhor dizendo, do filme, que não precisa ser o cinema. E no próximo bloco, o centenário de Nelson Rodrigues e uma entrevista com Jair Rodrigues. Não saia daí, o Caldo de Cultura já volta. Deixe que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não tô fazendo nada. E você? Não faz mal bater um papo gostoso com alguém. Ainda mais se esse alguém for o Jair Rodrigues. Confira. Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, Ô, você Letícia, também. Faz mal que bater é um papo assim gostoso com alguém? UFPR-TV? O FPR-TV é a televisão da Universidade Federal do Paraná, que vai entrevistar agora Jair Rodrigues com muita honra para o programa Caldo de Cultura. Jair, eu não vou começar essa entrevista de outra forma. A gente vai perguntar, sim, da década de 60, quando você despontou nos festivais, né, de música. Como é que foi o início da sua carreira? Como é que foi participar desses festivais, Jair? Vixe, Maria, ela pergunta tudo. Perguntou tudo. Deixa isso pra lá e vem pra cá, o que é que tem? Eu não tô fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Vai por mim, balanço de amor é assim. Mãozinha com mãozinha pra lá, beijinhos e beijinhos pra cá. Comecei como crooner, né, antes de gravar. E aí, fui 10 anos, né, trabalhando, cantando na noite. E aí, de repente, surgiu a oportunidade de gravar meu primeiro disco, o segundo, né? No segundo disco eu sou da época do long play, né? Do vinil, né? Eu gravei LP, eu gravei compacto simples, duplo, 78 rotações. 64, o meu grande sucesso foi Deixa que diga, que pense, que fale. Em 64, Jair, você lançou esse LP que tinha essa música e ela foi considerada a precursora do rap. Era a sua intenção fazer o rap ou saiu o refrão falado e aí consideraram a precursora do rap? Não, porque, na verdade, este hit, né, o Deixa Isso Pra Lá, que hoje é considerado o primeiro rap, né, gravado no Brasil, na verdade, não é composição minha. A composição, né, são dois autores, Alberto Paz e Edson Menezes. Alberto Paz já é falecido. Então, eles, quando me mostraram esse hit, eles me falaram, olha, não é um samba, não é uma bossa nova, não é, sabe? Então, vamos procurar um título para essa coisa aí que eu tenho certeza que você vai fazer sucesso com isso, Jair. Me falou o compositor, o Edson Menezes, na época. Aí nós denominamos um título lá para ele, chamado samba, sei lá, samba sambão, samba qualquer coisa, né? Falado. Isso, então, depois, em 1987, é que o Herbert Viana, dos Paralamas de Sucesso,
nós estávamos juntos, né, num festival na Suíça, Festival de Montreux. Aí ele falou que estava surgindo um ritmo assim falado, né, que era o rap, mas que na verdade eu já tinha feito aquilo. Então é por isso que até ele fez uma brincadeira, ele falou assim, sabe que você é o pai do rap? Aí eu falei assim, pai do rap, eu sou pai do Jairzinho e da Luciana. Deixa que diga, que pense, que falem, deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém, hein? Deixa que diga, que pense, que fale, deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, nem você também. Não deixa de ser uma música de raiz, apesar, né, de ser o samba lanço, a música de raiz está presente no teu trabalho. A gente tem o samba de tristeza, tem também uma pegada mais caipira, né, música caipira em disparada. É uma proposta sua levar a música de raiz para o palco, seja ela do samba, seja ela caipira, é uma proposta sua, Jair, por quê? A produção, né, da minha gravadora, da gravadora que eu gravava, que era a Philips, né? Quando vinham gravar um disco comigo, achava que eu devia cantar só samba e nada mais. Eu digo, pô, gente, eu vim de uma estirpe ouvindo, porque quando eu era criança eu ouvia Francisco Alves, Orlando Silva, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Carlos Galhardo, Dalva de Oliveira, Ângela Maria, Calbi, Agostinho dos Santos e tantos outros, né? Então, o Gonzagão, e eles gravavam de tudo, e eu queria vir porque tudo... E só o samba, né? Né? Tá certo que o ritmo que mais eu gosto de cantar é o samba, mas como eu cantava na noite, então a gente tinha essa noção, né, de como seria se eu gravasse tudo isso. E a partir de 1966, né, liberou geral. Em 65, você cantou pela primeira vez com ela, que se tornou a sua parceira para a vida inteira, que é a Elis Regina. Essa parceria, ela existiu mesmo fora dos palcos? Foi uma coisa além do comercial e se tornou uma grande amizade, sua parceria com a Elis, Jair? Porque quando eu comecei a cantar, né, e meu sucesso, 64, né, todo... E eu comecei a ouvir falar também que estava chegando uma gauchinha, né, do Sul, cantando bonito, né, dando um recado lindo, e que essa gauchinha se chamava Elis Regina, não era nem Elis, né? Uns falavam Elis, outros falavam Hélice, sei lá, né? E em 1965, no comecinho, eu tornei a me encontrar com essa menina, né? No programa Almoço com as Estrelas, que era apresentado pelo saudoso Ayrton Rodrigues, na extinta TV Tupi, e pela Lolita Rodrigues. Aí que eu pude conversar com essa menina, aí eu fiquei sabendo, o nome certo dela é Elis Regina Carvalho Costa. Vem chegando a madrugada, oi, o sereno vem caindo, eu disse vem chegando a madrugada, oi, o sereno vem caindo. Essa fase é considerada assim a época de ouro da música popular brasileira, né? Uma fase muito gostosa que fazem até algumas pessoas achar que, poxa, ter saudades e achar que a música de hoje já não é tão boa, né? Ai, por que não se fazem mais música como antigamente? A gente sempre escuta isso. Mas você vê a música popular brasileira dessa forma? Com esse pessimismo ou você vê com otimismo? Será que dá para dizer que não se faz música de boa qualidade atualmente? Como é que você olha o cenário da música popular brasileira atualmente? Eu acho que os maiores culpados em tudo isso não é nem essa nova, não são ou não. A culpa não é dessa nova geração de músicos, de cantores. A culpa é das próprias programações, das emissoras de rádio, dos canais de televisão que não mostram mais esse lado. Porque quando nós começamos, a minha geração, que foi a geração do Roberto Carlos, da Vanderleia, do Erasmo. Então, e o rádio, né, dava aquela força, todo mundo, quando a gente ia para fora, para cantar lá fora,
as companhias aéreas faziam um pacote, né? Você podia levar quantos músicos quisesse para fazer um trabalho lá fora. Tanto é que nós fizemos trabalho na Europa, Estados Unidos, Japão, por esse mundo de Deus afora, e as próprias embaixadas, né, pagavam as passagens e davam hospedagens, né, e a gente ia levando a música popular brasileira em frente. Então canta um pouquinho pra gente, deixa isso pra lá, canta, por favor. Isso. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Triste madrugada foi aquela que eu perdi meu violão. Tristeza, por favor, vai embora. Boi, 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 boi da cara preta. Pega essa criança que tem medo de careta. O importante é ser fevereiro e ter carnaval pra gente sambar. Tô indo agora pra um lugar todinho meu. E deixa que diga, que pense, que fale. Deixa isso pra lá, vem pra cá. O que é que tem? Eu não tô fazendo nada. Alô, gente boa. Um abraço pra vocês e tchau, Letícia. Como é o nome daquele homem? Fernando. Ô, Fernando, que está lá atrás da câmera. Tchau, Fernando. Fui. Ele transformou o teatro brasileiro. Foi polêmico, falava das tragédias cariocas e também do futebol. Eu estou falando de Nelson Rodrigues. Agosto foi o mês do centenário de nascimento dele. As comemorações se espalharam pelo Brasil inteiro. Em Curitiba não foi diferente. Teve exibições de filmes, apresentações teatrais e até mesmo roda de leitura de obras do autor. É o que você vai conferir na reportagem a seguir. A roda já está formada. É hora da leitura começar. A obra é Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. Texto que marcou o início do teatro moderno brasileiro em 1943. Duas atrizes leram e interpretaram as personagens da peça. Pedro, minha pulseira caiu. Quer apanhar pra mim? Quer? Pedro vai apanhar. Abaixa-se. Na obra Vestido de Noiva, o Nelson ele propõe uma estrutura de dramaturgia inédita até então. Assim. São vários planos. Os planos, existe um plano da realidade, o plano da memória, o plano da alucinação da personagem principal, e eles se cruzam entre si, formando algo que está longe do que é real, né? Do que se considera realismo. Na época em que aconteceu isso, no Brasil era muito comum o teatro de revista, a comédia de costumes e montagens de textos estrangeiros. Então, a partir do momento em que ele cria essa dramaturgia com esses elementos completamente diferentes do que existia até então, você tem a consolidação do teatro brasileiro moderno, né, dentro dessa dramaturgia dele. Nelson Rodrigues começou a carreira ainda jovem como jornalista, mas se destacou como cronista do futebol e principalmente como dramaturgo. A vida como ela é na visão do anjo pornográfico, como ele mesmo se classificava, tinha pitadas de amargura, polêmicas e tragédias, e altíssimas doses de conflitos amorosos. Antes da leitura, o mediador explicou sobre a vida e obra de Nelson Rodrigues, a importância dele para a dramaturgia brasileira e os principais temas abordados por ele no teatro. O principal da obra dele é a dramaturgia, né? Claro, a gente tem os contos da vida como ela é, tem o trabalho dele como cronista esportivo, mas é através da dramaturgia dele, da revolução dentro do teatro brasileiro que a dramaturgia dele propôs, que ele se tornou o Nelson Rodrigues, né, essa entidade. A obra do Nelson, segundo Sábato Magaldi, que é o organizador do teatro completo do Nelson, ela é dividida em peças psicológicas, peças míticas e tragédias cariocas. E sim, o elemento trágico está presente em quase tudo, se não tudo, de alguma maneira, porque a temática principal dele é relacionar amor e morte, passando esse amor também pela questão do sexo, né? Então, é sempre tudo muito passional e sempre cheio de consequências drásticas, vamos colocar assim. Os admiradores da obra de Nelson Rodrigues relembraram fatos que tornaram este nome um destaque na literatura nacional.
Histórias de censuras, da aliança do autor com a ditadura e, principalmente, da habilidade que Nelson Rodrigues tinha para exaltar em palavras o futebol da geração de Pelé. Eu me lembro muito, né, de alguns momentos dele, né, que gostava do esporte e que era um apaixonado pelo futebol. E ao ver o Santos jogando contra o clube dele, contra o Fluminense no Maracanã, em 1958, Pelé tinha 17 anos e estava se revelando para o futebol, né? O povo brasileiro e mundial ainda não estava acostumado com aquela diferença, aquele talento, aquela forma de se desenvolver dentro do campo, das quatro linhas. E ele, em um dado momento, disse assim, isso não é um jogador comum. Ele entra no campo como que entra dominando o seu próprio império. Este é um rei, este menino é um rei. As homenagens ao anjo pornográfico não pararam por aí. Desde o ano passado, a Tessera Companhia de Dança da UFPR apresenta o espetáculo Valsa 30, baseada numa das peças psicológicas de Nelson Rodrigues, a Valsa de número 6. Uma homenagem ao autor, mas também uma celebração aos 30 anos da companhia e aos 100 anos da Universidade Federal do Paraná. E no próximo bloco, a exposição de Sadi Raul Pereira no Solar do Rosário e as críticas de cinema com Marden Machado. Não saia daí, o Caldo de Cultura já volta. Temos duas estreias bem diferentes e com apelos para atrair um grande público aos cinemas. A primeira delas é Mercenários 2. É aquele tipo de filme que se pode resumir desse jeito. Sabe, todos aqueles fortões dos filmes de ação dos anos 80, se você quiser revê-los todos juntos no mesmo lugar, Mercenários 2 é o prato cheio para isso. Neles estão Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis, Dolph Lundgren, Jet Li, quem mais? Chuck Norris, Van Damme. Todos os grandes astros do cinema de ação dos anos 80 estão reunidos nessa nova série de filmes, reunidos pelo Sylvester Stallone. Ele fez o primeiro 2 anos atrás e agora vem com Mercenários 2, novamente reunindo toda essa turma no mesmo filme. Então, é testosterona pura, ação pura, porrada pura, com todos aqueles heróis que fizeram a festa de todo mundo na década de 80, agora já maduros, não mais tão ágeis, mas ainda encarando tudo de frente e tudo na porrada. O outro lançamento dessa semana é uma comédia dramática chamada Intocáveis. É um filme francês. É o filme francês de maior sucesso na história, um filme que vem fazendo muito sucesso por onde passa, é baseado numa história real, conta a história de um milionário que fica tetraplégico e por conta disso precisa ter um cuidador, uma pessoa o tempo inteiro junto dele para as coisas mais elementares. Ele que só consegue mexer as mãos e um pouco a cabeça, não tem mais nenhuma mobilidade no resto do corpo, depende completamente de uma outra pessoa. E ele termina contratando o mais improvável dos cuidadores, um imigrante com passagem pela polícia, já ex-detento, que por conta da postura um pouco arrogante dele, meio desligada de tudo quando ele aparece para a entrevista, termina sendo contratado por esse milionário, a despeito da opinião do advogado dele e de muitas outras pessoas que trabalham com ele. Mas dessa relação improvável termina surgindo uma grande amizade entre os dois e é isso que deixa esse filme Intocáveis especial, bem diferente dos demais filmes. Apesar de ele utilizar alguns clichês, alguns recursos já bem carimbados, bem conhecidos em histórias desse tipo,
A química entre os dois atores, no caso, o François Cluzet, que faz o milionário, e o Omar Sy, que faz o imigrante senegalês, é tão boa, é tão verdadeira, que isso supera qualquer clichê, qualquer estrutura já conhecida que o filme possa ter. É aquele tipo de história que os americanos chamam de feel-good movie, aquele filme para você ver e sair assim de alma lavada, se sentindo bem. Intocáveis tem todos esses elementos. É engraçado quando tem que ser, é dramático quando precisa e faz um equilíbrio muito bom entre essas duas coisas. E como eu já disse, tem uma dupla de atores impagável, defendendo cada um o seu papel. É uma boa pedida para quem quer escapar dos fortões. Intocáveis também nos cinemas esse final de semana. Olá, continuamos aqui no Solar do Rosário e agora você vai conhecer a exposição Pinturas Recentes do artista plástico Sadi Raul Pereira, que fica em cartaz até o dia 13 de setembro. Confira. Cores fortes, figuras humanas, as obras de Sadi Raul Pereira misturam as técnicas contemporâneas da repetição e da acumulação. Bom, Caldo de Cultura conversa agora com Sadi Raul Pereira, que é artista plástico, que é autor da exposição Pinturas Recentes. Sadi, o professor Fernando Bini, ele escreveu um texto muito bonito sobre a exposição e ele fala que as suas pinturas elas vão do medieval ao maneirismo. É isso mesmo? Por quê? Você se espelha nessas duas fases da pintura, da arte? Do medieval ao maneirismo, bom, isso porque o Bini é um especialista que se aprofundou muito em termos de história da arte, estética, Então ele recolhe, desde a perspectiva histórica, as referências de onde isso poderia estar sendo inspirado. Quem que te inspira, Sadi? Quais são os artistas que acabam te influenciando o teu trabalho? O Artimboldo, tem pintores que eu sempre admirei muito, mas eles, assim, talvez não tenham uma referência direta deles, de alguma forma impregnou em mim, do ponto de vista do olhar das coisas, que é Picasso, é Cézanne, é Miró, que eu gosto muito. E como é que surgiu o trabalho Pinturas Recentes? É um trabalho já recente mesmo? Ou você já expôs essas telas em outros lugares? Eu já expus as telas em outros lugares e o nascedouro disso remonta à década de 90. E fazia pinturas grandes, buscando assim fazer uma retratação das coisas de um modo meio explosivo, com umas cores, uma coisa bem incandescente, assim, e comecei a pintar retratos de mulheres, pessoas que eu conhecia, e eu comecei a brincar com esses retratos, e um dia, não sei se tão acaso assim, mas meio também entediado com o que eu mesmo fazia, coloquei umas pessoas caminhando em cima do rosto da mulher, e daí eu resolvi que eu ia colocar mais gente ali, e aquele foi meio desaparecendo o rosto dela. E daquilo ficou lá, uma referência na história da arte, que são aquelas madonas bizantinas, que elas estão sempre estáticas, olhando para o espectador. Então, na época, eu andei vasculhando, pesquisando a respeito dessas pinturas que retratavam aquelas mulheres sempre estáticas e busto, assim, olhando para o espectador, e comecei a trabalhar isso e colocar outros elementos em cima. E o tanto que a coisa da pintura, ela manter, do ponto de vista técnico, manter um limiar em que essa junção desses elementos, a figuração humana, ela leve ao quadro a um ponto em que disfarce a presença desse grande rosto lá dentro, mas não faça de todo desaparecer. Então, todo o jogo da construção, ela se mantém nesse esforço constante de manter um ponto tênue em que esse rosto feminino se mantenha visível,
mas não apareça como evidente, óbvio, mas também não chegue a um ponto em que ele desapareça. E daqui do Solar do Rosário, o Caldo de Cultura se despede. Gostou do programa? Para rever essa e outras edições, você já sabe, é só acessar o tv.fpr.br. Uma boa semana para você e até a próxima.